Muito bem, boa noite, bem-vindas e bem-vindos para mais um encontro da Jornada da Consciência. E hoje a gente vai falar de muita coisa interessante, mas eu comecei perguntando para vocês aí se está frio, se está calor, onde vocês estão, e aí eu vi que muita gente estava falando assim, no Piauí tá gostosinho lá. Emanuel, deve estar uns 30 graus no Piauí, né? Aqui em São Paulo tá frio. Então, quem está assistindo esse momento aqui, a gravação, né, em outro momento, neste momento aqui em São Paulo está frio, são exatamente 19 graus, mas com certeza a temperatura vai cair, porque já estava dizendo aí esses dias que ia cair para 6, 7 à noite ou no meio da madrugada. Eu sou uma pessoa que entendo que precisa existir o frio, mas eu não suporto ele. Ele não é meu amigo, né? Eu duas estações do ano que eu não gosto, outono e inverno, porque as duas têm frio em algum momento. Mas tá tudo certo. Bora lá, vamos seguir. Tô vendo que muita gente falando aqui que gosta do frio, tem gente falando que é bom ter ali aquele momentozinho de frio. Eu prefiro não, tá, galera? Mas, e é interessante, né? Isso tá dentro até do que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar muito sobre diversidade, né? Então, aqui nós já começamos o nosso encontro mostrando uma diversidade muito grande de percepções, de opiniões, de gostos. E, afinal de contas, tem quem gosta do calor, tem quem gosta do frio, né? Tem quem gosta de uma temperatura mais amena, tem quem gosta de momentos de mais calor, de mais frio. Tudo isso faz parte de uma pluralidade, de uma diversidade. Tá? Então, dito isso, vamos começar falando sobre a interação que a Sasha propôs para vocês e que eu amei, simplesmente amei de ver lá no grupo do WhatsApp. Né? Foi fantástico e surgiram reflexões muito importantes. Por quê? A Sasha colocou, se caso alguém que está aqui não viu, ou quem está assistindo a gravação, está vendo em outro momento, pode não associar, a Sasha colocou essa imagem lá no grupo do WhatsApp para vocês. Né? E a partir dela, a Sasha perguntou assim, tá, e aí? O que essa imagem está querendo trazer? Qual a mensagem? O que ela representa para você? E a gente partiu para diversos caminhos, né, para várias reflexões, e todas elas fazem total sentido, são de muita importância e de muita valia para o nosso encontro de hoje, para o nosso papo de hoje. Né? Por quê? Se a gente olhar para essas imagens, e aqui a gente pode ver dois cenários, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Peraí. Não vai dar. São dois cenários que são dois cenários interessantes. A gente está vendo um jogo de beisebol, né? Tá aqui, e três pessoas assistindo. Na imagem do lado esquerdo da tela, né, de quem está olhando aí, vocês estão vendo três pessoas assistindo, né? Provavelmente duas crianças e um adulto, onde cada um deles tem um caixotezinho. Né? Já do outro lado, né, do lado direito, a gente está vendo que a distribuição desses caixotes foi feita de forma diferente. E antes de ir para o ponto, né, que realmente essa imagem, inclusive essa imagem é uma imagem que está bastante difundida na internet também, então talvez muitos de vocês já viram essa imagem. Antes da gente chegar no ponto, né, que trata efetivamente essas duas situações, eu gostei muito, como eu falei para vocês, de algumas reflexões que surgiram no grupo, que estão totalmente conectadas com o que a gente falou a semana passada. Muitos de vocês colocaram assim, mostra a necessidade do trabalho em equipe, mostra a necessidade de ter empatia, de pensar no outro, de entender a situação do outro e verificar a possibilidade de como
contribuir, de como ajudar. Então, para mim, de verdade, estando aqui deste lado, é fantástico ver essa reflexão, porque mostra que a construção que a gente vem fazendo na jornada, e claro, o conhecimento de vocês, o desenvolvimento, né, o momento pessoal de cada um de vocês, vem trazendo um sentido para o que a gente está conversando. A gente não falou de empatia, por exemplo, a semana passada, só por falar. Não, a gente falou porque isso faz parte, tem sentido, tem necessidade, né? Está dentro dos nossos contextos de vida em todos os âmbitos. Né? E é muito legal quando a gente vê um grupo de mais de 100 pessoas, né? Eu estava olhando as entregas de vocês e todo o time aqui do Bold acompanha, né? As entregas das atividades e tudo mais. Poxa, foram mais de 150 pessoas entregando as atividades. Isso significa, nós temos pelo menos 150 pessoas aqui ativas, né? No programa, fazendo. Então, são 150 pessoas que estão buscando ser 1% melhor, são 150 pessoas buscando, né? Como contribuir, como crescer, como evoluir, como melhorar. Né? E a gente não está falando de algo que é tão palpável. Né? É tudo muito abstrato, como a gente fala. Né? É muito abstrato. Por quê? Porque a gente está olhando para um cenário onde, de repente, vai acontecer amanhã no ambiente de trabalho. Vai acontecer amanhã com a sua família, vai acontecer amanhã com o seu grupo de amigos, vai acontecer amanhã na sua escola. Então, em todos os cenários, a gente está, né, super interagindo com todos os temas que a gente conversa. E é muito legal. Né? Então, dito isso, o que essa imagem traz para a gente? Realmente, nós estamos falando aqui de dois cenários. Um cenário quando a gente fala de igualdade e um cenário quando a gente fala de equidade. Tá? Porque tem uma grande diferença, né, entre a definição de igualdade e a definição de equidade. Tá? Pode ser até uma palavra que algumas pessoas talvez possam não ter muito próximo ali do seu dia a dia. Falar, poxa, mas o que é isso efetivamente? Então vamos lá, eu vou trazer para vocês, muito rapidamente, assim, o que a gente pode entender como igualdade, e aqui eu estou falando a imagem do seu lado esquerdo, e equidade quando a gente está falando do lado direito. Tá? Então, quando a gente fala de igualdade, nós estamos falando, né, que é o ato, a ação de promover, tá, algo ou proporcionar algo, né, uma situação, algo de alguma forma que seja igual para todas as pessoas, que seja exatamente da mesma forma. Né? Exatamente da mesma forma. Então, neste caso, foi entregue um caixote para cada um que estava ali na beira da cerca para assistir o jogo. Isso necessariamente não quer dizer que a gente está atendendo às necessidades de cada uma delas. Quer ver? Vou trazer um outro exemplo. Saindo aqui da imagem, mas vou trazer um outro exemplo. Você, por exemplo, vai precisar. Deixa eu trazer aqui algo mais palpável para a gente. Pronto, já vou usar um exemplo que talvez esteja até aqui com a gente. Uma pessoa está com fome, ou você tem lá um grupo de pessoas com fome. Você fala assim, poxa, pode ser lá seus amigos, né? Aí você fala assim, gente, eu tenho um pão aqui. Vou dar um pão para cada um. Teoricamente, nós estamos fazendo um gesto de inclusão, de pertencimento, de oferecer a mesma condição para todo mundo. Só que se no meio deste grupo tiver uma pessoa
que tiver uma doença celíaca, for uma pessoa que tem intolerância ao glúten, à farinha, né, a farinhas em geral, essa pessoa não vai poder comer o pão. E aí o que vai acontecer? Você vai falar assim, poxa, mas eu tô oferecendo pão para ela comer. Sim, mas ela não pode comer. É a mesma coisa com a questão, por exemplo, da lactose. Né? Tem pessoas que têm intolerância ao leite. E não é intolerância porque não gosta, é intolerância porque o corpo rejeita e a pessoa passa mal. Né? Ou, não, vou fazer um jantar para os meus amigos. Vou oferecer camarão para todo mundo. E eu tenho 2 pessoas que têm intolerância, por exemplo, né, ao camarão. A pessoa pode morrer se ela comer, né? Porque dá uma alergia ao ponto de fechar a glote e tudo mais. E aqui eu estou dando um exemplo bobo, tá, gente? Falando de coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, né? Ah, uma pessoa que tem, como, por exemplo, meu pai, ele é uma pessoa diabética. Então, não adianta eu chegar em casa e falar assim, eu vou fazer comida igual para todo mundo. Necessariamente não vou poder fazer. Algumas coisas eu vou ter que restringir, porque ele tem uma restrição. Né? Então, quando a gente fala do contexto de igualdade, é promover igual para todo mundo. A grande pergunta é, será que isso atende às necessidades de todas as pessoas, ou de todos os grupos, ou da maioria dos grupos? Essa é a minha primeira pergunta. Tá? Amanda, já passo para você, tá? Só vou fechar o contexto aqui e depois eu abro para você, para a gente conversar. Já no segundo, na segunda imagem aqui, ou na imagem do lado direito, vocês podem perceber que o que foi feito aqui? Peraí, como que a gente consegue proporcionar condições de assistir ao jogo para que todos possam assistir o jogo de forma similar, né? De forma similar. Aqui eu estou olhando com promoção da equidade, oferecer condições que atendam os diversos públicos, e por isso a gente fala de diversidade, de diversos públicos. Então, neste caso, a gente está falando, o garotinho menor aqui, ele vai ter direito a 2 caixotes para que ele possa ter a visualização do jogo. O adulto não precisa do caixote. Por quê? Porque ele já alcança, ele já consegue ver. O outro garoto um pouquinho mais velho, ele precisa só de um caixote. Então aqui foi adequado de forma para que as pessoas possam ou tenham possibilidade de alcançar objetivos similares, que era, neste caso, assistir o jogo. Tá? Então, quando a gente fala de equidade, ela vai além de só o pensamento de incluir. É como eu vou incluir. Ou proporcionar a inclusão, ou a entrada daquelas pessoas, a participação daquelas pessoas, o pertencimento daquele grupo de pessoas. Tá? Então, essa é a ideia. Então, quando a gente olha para essas 2 imagens, a gente tem muito claramente, né, essa percepção de o que eu torno que é igual, e falo, tá, vou nivelar todo mundo igual, e quando eu olho, eu falo assim, não, mas espera aí, não é todo mundo igual. Né? São pessoas diferentes, com características diferentes, com gostos diferentes, com sensações diferentes. Então, a gente precisa olhar como que a gente pode adequar ou melhorar ou favorecer mais a participação de todos, o pertencimento de todos. Beleza? Amanda, você tinha levantado a mão. Vamos lá, quero te ouvir. Vou tirar a imagem da tela e vamos conversar a partir de agora. Boa noite a todos. Opa, acho que eu fiz um barulho aqui. Não, tá tudo ok. O que você tem falado, né, a sua fala, em complemento à sua fala, no direito a gente tem um princípio chamado princípio da isonomia, que diz que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida de sua desigualdade. Então, que é exatamente o que significa a equidade, né? Proporcionar que todos tenham acesso a uma determinada coisa, estabelecendo que todos saem de pontos de partida muito diferentes, muito distintos. E aí, o igual seria
levar o acesso, mas cada um vai ter suas necessidades próprias para chegar a ter esse acesso. Exato, exato. Exato. Você vê que gente fina é outra coisa, como dizia minha avó, né? A pessoa já trouxe lá. Não, porque aí falou do igual do desigual. Gente, é muita informação. Mas adorei, Amanda. Amei, amei, continuou. Coraçõezinhos para você. Amei, né? Mas foi uma explicação super bonita. Tratar o igual, o desigual como desigual. Muito bom. E é esse ponto, brincadeiras à parte, galera, é essa a ideia, né? Como que a gente está olhando aqui? E aí, só para trazer um contexto também para vocês, dentro da missão do BOLD, do Instituto BOLD, é promover a equidade de acesso ao mercado de trabalho. E quando a gente fala de promoção de equidade, é o quê? Ah, o BOLD vai contratar todo mundo? Não. Mas o BOLD pode buscar entender qual é a necessidade do mercado para buscar parcerias que possam fortalecer os jovens, os adultos, as pessoas que passam pelo programa, oferecer esse tipo de programa para que as pessoas alcancem um outro patamar. Então, neste momento, né, como eu costumo brincar, nesse momento o Bold é o caixotinho. Né? A gente está aqui colocando o caixotinho. Tá? Onde está faltando o caixotinho para você? Tá, um só não está dando? Vamos fazer mais um. Coloca mais um caixotinho aqui. Né? E os caixotinhos, como eu costumo brincar, né, metaforicamente falando, os caixotinhos são exatamente esses processos que a gente está fazendo. Cada encontro, cada atividade, cada reflexão, cada exercício. Porque cada um vai entender qual é o caixotinho que precisa. Né? Porque às vezes a gente está falando aqui de necessidades e eu não sei qual é a necessidade real de cada um de vocês, mas eu tenho a dimensão maior de que todos vocês buscaram o programa do Bold entendendo que ia acrescentar alguma coisa na vida de vocês. Né? Na vida pessoal, na vida profissional, em todos os contextos. E essa é a proposta do Bold. É assim que nós queremos estar. É desta forma que nós buscamos estar com vocês. Né? Proporcionar a vocês. Porque senão, não faz sentido. Né? Senão, não faria sentido. Então, é muito legal, e mais uma vez digo, é muito legal, muito importante quando a gente olha, né, a diversidade de público que a gente tem. A gente tem uma diversidade grande, a gente tem lá a Valquíria com 14 anos, mas a gente tem uma outra pessoa com 30, outra pessoa com 40, e tá todo mundo aqui, ó. Ah, por que vocês não fazem separado? Já me perguntaram. Por que vocês não fazem separado? Porque não é o objetivo separar. Pelo contrário, o objetivo é trazer as ferramentas para vocês, promover isso para vocês. E aí, gente, depois para onde a gente vai e para onde cada um vai caminhar, beleza. Sigam sua vida, toquem sua vida. Nós estamos aqui, estaremos aqui para dar sequência ao máximo possível e fazer com que a coisa aconteça. Né? E aí eu pego uma. Não esperava ser mencionado, é ótimo, olha que bonitinha. Você é a nossa mascotinha da turma, mesmo que você não queira, viu, Valquíria? E aí, eu vou trazer um exemplo. Eu acho que aconteceu no ano passado, eu não tenho certeza. Para quem, se tiver alguém aqui na turma que é fã de Big Brother, vai saber do que eu estou falando. Mas eu acho que foi no ano passado, acho que não foi esse ano, eu não lembro. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Se eu tiver anotado, vai ser mais fácil. Não, acho que foi nesse ano mesmo. Numa das edições do Big Brother, teve um participante, tá? Foi incluído um participante que era deficiente, um atleta paralímpico, né? Tinha uma deficiência, ele usava uma perna mecânica. Tá? Então, quem assiste o Big Brother vai saber do que eu estou falando. Quem não assiste, é só entender a situação. Né? E aí, qual foi o processo? Foi um processo de inclusão. Poxa, incluir uma pessoa com deficiência no programa de TV, num reality, né? Legal. Até aí, estamos
dentro do princípio da inclusão, do pertencimento. Incluímos uma pessoa lá, incluímos pessoa. Só que chegou numa das provas que os participantes lá tinham que fazer, não sei se era a prova do líder, qual que era a prova. Vejam a situação, né? Imaginem aí, criem esse cenário na cabeça de vocês. Todos os participantes tinham que ficar, acho que numa plataforma, se eu não me engano, e essa plataforma caía, abria, e as pessoas caíam. Olha lá, já tem aqui as fontes de que era uma prova do líder. E as pessoas caíam numa piscina de bolinhas. E depois elas tinham que sair correndo dessa piscina de bolinhas e passar por outros obstáculos. Eu sei que um dos obstáculos, acho que até tinha que rastejar no chão, alguma coisa assim. O que foi que aconteceu? Assim que a plataforma abriu, que esse rapaz, né, o atleta, caiu, a perna dele se deslocou. Porque ele não estava preparado para acontecer isso. O que aconteceu? Ele teve que parar, recolocar ou, né, incluir ali, ajeitar, não sei como que foi. Ele colocou a perna e foi. Só que assim, o tempo que ele demorou para se equilibrar novamente, conseguir e posicionar novamente a perna mecânica para que ele conseguisse se deslocar, o outro competidor ganhou. É claro. É uma questão de tempo, era uma prova, uma corrida. Grande pergunta que fica: foi uma prova igualitária ou, ou que promovia a equidade? Eles fizeram uma prova com base na igualdade ou na equidade? Respondam aí no chat. Perfeito. Quem bolou a prova, e depois isso foi criticado nas redes sociais, foi criticado na mídia, né? Imagino que a Globo tenha pensado, né, repensado todo esse processo. Então, assim, o que eles fizeram? Eles olharam, né, só pela igualdade. Bom, vamos dar direitos iguais para todo mundo. Uma pessoa PCD, ela pode participar. Ela pode participar. Mas será que o programa, a prova, a ideia está adaptada para? Será que condiz com a realidade? Né? Talvez essa prova de corrida teria que ser um pouquinho diferente. Né? Sem que a pessoa caísse, por exemplo, que a pessoa partisse de algum lugar e fosse. Afinal de contas, era um atleta, então já estava acostumado com algumas questões ali de barreiras, né, de contratempos que podem acontecer. Então, nesse momento, é isso que a gente precisa entender. E por que eu estou trazendo esse contexto e trouxe esse exemplo? Porque muitas vezes a gente está olhando para situações com um olhar muito enviesado. Né? Como a questão da conformidade social que a gente falou a semana passada, né? É como a questão da comunicação não violenta que a gente falou a semana passada. A gente só por falta de mais conhecimento, de mais entendimento, a gente acha assim, ah, não, agora está tudo igual, agora é legal. Será que é? Porque a gente esquece de olhar para o diverso. A gente esquece de olhar para a diversidade. A gente esquece de olhar que as pessoas, por mais que nós tentemos abarcar todo mundo, né, no mesmo lugar, não vai. Não é. E aí a gente já começa por vários caminhos. Nós temos crenças diferentes, então cada um professa sua fé de forma que acha legal, que gosta, que acredita, e uma não precisa necessariamente desabonar a outra, ou, né, julgar a outra, ou discriminar a outra. Não. Né? Por quê? Porque se a forma que você cultua, né, a sua fé, professa a sua fé, cultua o seu Deus, né, ou seja lá, como for que você faz, ou se você é ateu, tá tudo certo. Isso não te torna nem melhor nem pior do que o outro que cultua de outra forma. Né? Se um torce para um time de futebol, o outro torce para o outro, a diferença é que talvez um
time ganha mais, o outro ganha menos e tá tudo certo. Né? Se você tem uma ideologia política A e o outro tem a ideologia B, qual a diferença? Já pensou que chato? Já pensou que chato? Se todo mundo fosse igual? Se todo mundo fosse pensasse exatamente igual? Né? Pensa só. E aí eu vou dar um exercício rápido para vocês. Vou dar um exercício rápido. Porque, geralmente, quando eu faço essa pergunta, a galera fala assim, né? Ou quando eu faço essa reflexão, a galera fala assim: ah, mas se fosse igual a não sei quem, tá. Então vamos lá, exercício agora de raciocínio, tá? Vamos lá. Pensem numa pessoa que você não se dá muito bem, numa pessoa que de repente te gera algum desconforto, algum incômodo. Só pensa nessa pessoa. Agora imagina se todo mundo fosse igual a ela, inclusive você. Né? Se a gente não está olhando para a diversidade, talvez a gente queira uma uniformidade. Já pensou? Estou vendo só socorro, misericórdia, o mundo acabava, né? Eu ia ficar louco, a Deus me livre. Então, agora, olha só, olha a reação de cada um de vocês, e a listinha está subindo cada vez mais aqui no chat. Olha só a reação de cada um de vocês frente a uma reflexão única. Já imaginou se essas pessoas, se todos nós fôssemos igual a esta pessoa que te incomoda, por exemplo? Né? O castigo do monstro é ótimo. É, agora, se essa pessoa te gera algum desconforto, algum incômodo, o quanto será que você também não gera nas outras pessoas? E aí eu falo para nós, né? O quanto será que nós não geramos incômodos para outras pessoas? Afinal de contas, nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Né? Então, é muito ruim, né? E aqui eu falo com toda tranquilidade, que é muito ruim a gente querer colocar tudo dentro de caixinhas. Então, quando a gente falou de conformidade social a semana passada, né? Ah, eu vou fazer porque esse grupo vai me aceitar. Ah, vou fumar, vou beber, vou fazer besteiras, mil aqui, mil cagadas, e desculpem a expressão, mas eu vou fazer porque esse grupo me aceita. Será? Será que é necessário viver dentro desse padrão? Viver dentro desse quadradinho? Ou será que é mais fácil a gente olhar e entender que o mundo é diverso? Que tá bom, tem pessoas que vão estar nesse quadradinho, mas depois vão estar no outro. Amanhã pode ser que não esteja no quadradinho, esteja no círculo, depois o outro no retângulo, no triângulo, e tá tudo certo. Né? Então, quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando muito para além, né, do que só a gente pensa em diversidade ou que é propagado como diversidade, principalmente no mercado de trabalho, no mercado publicitário, que é a pessoa preta que está lá na televisão, a pessoa LGBT que alcança. Não, gente, a gente está falando de tudo. Né? Nós estamos falando dessa diversidade que a gente tem aqui, de pessoas que gostam mais de uma música e menos da outra, que gosta de dançar, outra que não gosta, um que gosta de leitura, o outro que gosta de jogo de videogame, porque isso é o que está no nosso dia a dia. Só que, a partir desse olhar, nós precisamos também olhar para o outro lugar, que a gente começou falando aqui, lá no grupo do WhatsApp, que é, tá, como que eu posso? Como que eu posso ajudar na promoção da equidade? Vocês já se perguntaram isso? Como que eu posso ajudar nessa promoção, a promover mais equidade para as coisas e para situações e para as pessoas? Porque essa é uma pergunta, né, que parece simples de responder, mas talvez a gente só responda com o princípio da igualdade. Ah, tem que ser igual para todo mundo. Será que tem que ser igual para todo mundo? Né? Então, é muito legal quando a gente começa a olhar
E aí eu quero ouvir vocês, gente, porque eu não vou ficar aqui palestrando, não, tá? Quero ouvir vocês. Mas é muito legal quando a gente começa a ter esse olhar um pouco mais amplo, né? Aquele olhar mais, peraí, quando eu falo que, por exemplo, não, todo mundo vai comer em tal horário, será que a gente está atendendo? Né? Qual o problema de um tomar café às 10 da manhã e o outro tomar café às 5 da tarde? Tá tudo certo. Mas é por uma questão de organização. Organização de quem? Organização para quem? Percebe? Que são coisas do nosso dia a dia, simples, mas que às vezes a gente não olha. Faz sentido, galera? Quero ouvir vocês. Vamos lá. Quem, quem quer contribuir um pouco mais, quem quer trazer uma palavra, porque senão a gente fica filosofando aqui e não é esse o objetivo. Bora lá, quem vem? Alguém? Podem escrever no chat, como vocês quiserem. Olá, pessoal. Boa Vamos tarde. lá. Maria Eduarda, vai lá. Essa parte de diversidade e inclusão, ela me faz falar, porque é um dos subsistemas que eu escolhi dentro da faculdade e é um Bora assunto lá. muito polêmico, porque eu sempre brinco, gente, não tem lugar de fala, fica quieto. Aí o pessoal brinca comigo na faculdade, você tá me dando fora? Óbvio, não, eu tô só te explicando que você não tem lugar de fala de tal assunto. Se você não sabe, procure. E eu achei muito interessante essa sua colocação de até falar sobre que tudo é igual, não é igual, porque não tem como ser igual, até na parte da refeição. Vamos colocar meio-dia, todo mundo almoça. A gente sabe que todo mundo, abre aspas, não tem uma refeição. E aí, quando a gente entra em política, entra em religião, raça, LGBT, e papapá. Então, eu achei bem, bem interessante a sua colocação, porque foi transparente e não teve viés nem para um lado A, nem para um lado B. Você colocou a carta na mesa e cada um entende como quer, porque é muito difícil um discurso que não tenha, né, tendências de vou puxar porque eu acredito. É um ponto de vista e ok, eu acredito nisso. Diversidade e inclusão, eu vou lutar sim pelo que eu acredito, mas não, né, ofendendo o outro. E quando eu brinco com o pessoal, gente, não tem lugar de fala, ficar quieto, porque tem assuntos também que eu não tenho lugar de fala. Então eu fico lá quietinho, mas quando fala de diversidade e inclusão, aí eu fico incomodada. Então, Maria Eduarda, então vou aproveitar você aqui enquanto ninguém mais levantou a mão por enquanto, mas vou aproveitar você. O que é lugar de fala? O lugar de fala é quando eu realmente sei o que eu estou falando e o que eu já passei. Exemplo, eu sou uma mulher preta, periférica, então eu tenho lugar de fala para falar sobre os negros nesse sentido, sobre a dor que nós passamos, sabe? Então eu tenho lugar de fala nesse sentido. Eu não tenho lugar de fala com uma pessoa que mora numa comunidade X. Eu não sei o que ela passa lá. Eu tenho uma visão do que me contam, mas eu não tô calçando esse sapato dela. Eu não tô lá quando o confronto começa. Eu não tô tendo que deitar no chão quando o couro tá comendo, sabe? Então eu posso ser empática, mas esse sapato eu não tô calçando. Então não tenho lugar de fala para falar sobre isso, sabe? E aí entra, né, LGBTQIA+, entra política. O cara tem uma posição política, ok, eu não tenho lugar de fala, eu não sei o porquê que ele defende aquilo ali. Então eu não vou discutir sobre aquilo ali com ele. É a ideia dele, vou respeitar e bola para frente. O lugar de fala é muito do que realmente você já passou e você pode falar com propriedade, porque a empatia todo mundo pode ter, mas você já passou? Você sabe o que você está falando? Porque defender causas, né? Hoje em dia todo mundo defende muita coisa. Então, eu sou meio polêmica com isso, porque quando eu começo na faculdade a falar com meu professor, a gente começa, vai lá, o chat bomba, né? Porque não tem como falar, né? Não tem como verbalizar, é só no YouTube. Aí a gente começou a arrasar outro dia uma pessoa, a pessoa depois até. A gente arrasou no bom sentido, ninguém perdeu, né, a educação, mas é porque a pessoa teve uma colocação infeliz e aí eu Entendi. tenho esse ponto de vista do lugar de fala, é assim. Entendi. Legal, Maria Eduarda, obrigado. E aí, antes de passar para a Juliana, eu só vou acrescentar no que a Maria Eduarda está falando, que é importante a gente olhar, né, essa questão do lugar de fala dentro dessa perspectiva, eu acho que é importante, né, também concordo que
A gente pode ter empatia, a gente pode ter um olhar sobre, mas, claro, só quem vive sabe o que é, né? Mas também tem um ponto que aqui eu acho que é importante a gente colocar, que isso também não quer dizer que o fato de a gente não ter esse lugar de fala, ou o fato de a gente não, talvez, ter calçado, né, o sapato, como a Maria Eduarda falou, e é uma expressão que eu também uso bastante, o fato de a gente não ter vivenciado aquilo também não quer dizer que eu não possa contribuir de alguma forma, que eu não possa é, é, olhar com atenção, entender e ouvir, aprender com quem passa pela situação, com quem já passou pela situação, com quem vivencia, para que sim, eu possa fazer parte, né, de um movimento que promova a equidade. Porque também é muito simples, talvez, ou muito simplório, aquele discurso de falar assim: ah, mas eu não posso fazer nada porque eu não conheço. Tá bom, você não pode fazer nada porque você não conhece, aprenda, conheça, passe a entender mais. Né? Talvez use da empatia para. Talvez você não vai vestir o sapato do outro, mas você pode entender qual é a dor que o outro está sentindo e o quanto isso poderia te incomodar se você estivesse na mesma situação. Então, quando a gente fala de diversidade, de inclusão, passa por esse caminho também. Mas eu vou passar para a Juliana e depois a gente continua. Vai lá, Ju. Olá, pessoal. Boa noite, tudo Ah, bem? tudo jóia. Eu vou falar uma situação de um projeto que eu já passei, numa situação na defesa de LGBTQI+, nas empresas. Hoje em dia, muitas vagas de trabalho, ela coloca, assim, vagas tech para mulheres. Assim, distinguindo os públicos, né? Tanto X vaga para LGBTQI+. É muito fácil colocar lá escrito e as pessoas vão lá se inscrever porque aquela empresa abraça a causa. Mas será que dentro da empresa, quando entra, porque nem todas as empresas estão preparadas, se entra uma pessoa trans lá dentro daquela empresa, as pessoas que já trabalham há anos, eles são preparados também? Porque não adianta colocar só um marketing ali e falar que abraça a causa e que quando chega lá dentro a pessoa na prática ela acaba se sentindo desconfortável, porque tem grupos que não foram preparados. Então, assim, eu acho que essa causa de diversidade dentro das empresas teria que ter um olhar, né, mais empático, se for para poder abraçar a diversidade, né? Porque fica desconfortável. Eu acho que isso não é legal. Exato, Ju. E excelente a sua fala, né? Excelente. É exatamente esse é um outro ponto do mercado de trabalho, por exemplo, né? Do mundo corporativo, principalmente. Existem sim, né, empresas e eu posso falar porque eu trabalho com isso também já há alguns anos, com essa parte de carreira, e sim, existem empresas que acabam colocando, né, ou vagas, né, ou anúncios e tudo mais, ai, porque não, a gente aqui abraça o LGBT. Tá, abraça o LGBT, por exemplo, em que condição? Né? Eu brinco que eu trabalhei com uma moça e ela falava assim, ai, porque, ai, eu adoro ter amigo gay. Eu falei, não, não tô entendendo. Não, porque são sempre bons amigos, ai, porque é sempre bom. Aí um dia ela falou assim, é, ai, é, como que foi, gente? É uma frase bem horrível, tá, galera? É bem preconceituosa e que já entra até na segunda parte do nosso tema, que eu não vou falar exatamente agora, mas é, é bem chato. Ela falava assim, ai, eu preciso ter um amigo que nem, que precisa ser que nem bolsa, assim, para andar a tiracolo todo dia. Aí eu fiz assim, por quê? Né? Eu falei, deixa eu entender.
Não, porque os meus melhores amigos sempre foram os homens gays, porque eles são engraçados, eles entendem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, poxa, eu falei assim, então você está falando, você está objetificando uma pessoa. Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, então, mas a sua fala traz para esse caminho. Você está objetificando uma pessoa, né? E parece uma coisa simples, mas não é. De novo, gente, não estou aqui para a gente levantar, né, um monte de julgamentos de a pessoa. Não, tem a criação, tem um monte de, de coisas que são perpetuadas ao longo, né, da nossa existência, mas assim, o quanto nós aqui podemos olhar para isso e falar: opa, ó, talvez essa fala não tá legal. Essa percepção não tá fazendo sentido, né? Que foi o que a Ju trouxe. Adianta eu colocar lá uma vaga afirmativa por público LGBT e aí entra uma pessoa que faz parte da comunidade LGBT para trabalhar e ela é discriminada, é alvo de piada, é alvo de exclusão? Não faz sentido. Eu só joguei uma pessoa para dentro, mas eu não preparei o contexto para que ela fizesse parte, para que realmente ela pertencesse ao coletivo de pessoas que trabalham naquela empresa, né? Então, é, é, é muito ruim isso. Vem melhorando? Vem. Talvez ainda a passos lentos, mas vem melhorando, né? Que bom. Vem acontecendo. Mas é importante. E muitas vezes depende da gente partir para esse olhar, de nós pensarmos, dos mais jovens, dos jovens há mais tempo, como eu costumo dizer, dos mais velhos. Por quê? Porque é o mundo que a gente vive, né? E, de novo, eu não estou aqui para levantar bandeiras para A ou para B, porque não é esse o objetivo. O objetivo aqui é reflexão. Tá? Vamos lá. Tem duas pessoas que levantaram a mão, Mirlaine e depois a Maria Eduarda novamente. Vai lá, Mirlaine. E eu gostei muito da sua fala, Márcia, porque assim, tive uma experiência no caso de um deficiente na sala, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Tá dando um pouquinho de eco. Se você conseguir Acho que eu tô ajustar. em dois aparelhos. Ah, tá bom, tá bom. Aí eu tive um caso, até esqueci, um caso de um deficiente na sala que, assim, cheio de piadinha, um monte de negocinho. E o menino cada vez ficava mais recluso, recluso, recluso na dele. Eu tentava trazer mais perto, mas não acho que ele preferiu o canto dele. E assim, esse negócio de piada, esse negócio de, de conversinha impacta de uma forma muito grande que o povo acha que é só uma brincadeira, mas não sabe a realidade, o que pode estar se passando no outro, na cabeça do outro, no caso, né? Como aquela brincadeira o está afetando. Eu vi também um caso esses dias de um menino autista que estava fazendo mensagens assim, dizendo que queria é, é, se suicidar, no caso, por causa dessas brincadeiras que chegaram a um nível absurdo por ele ser autista e por até mesmo a escola não estar preparada. Porque assim, eu venho do ensino médio, durante o meu ensino médio todinho, eu só vi inclusão mais de deficientes no segundo e terceiro ano, infelizmente. E infelizmente ainda tem muito jovem imaturo que que brinca com tudo, acha que tudo é brincadeira, que quer fazer aquela pessoa de eu não sei nem como definir isso. Teve uma vez que eu estava também um menino lá que ele é muito bom desenhando, ele fica na dele também, é o Cleitinho.
Ele fica na dele, mas ele é muito bom desenhando e ele tem lá o Instagram de desenho dele e tudo mais. E é bem legal. Só que teve um dia que eu e uma menina percebemos que tinha dois meninos que também estavam brincando, digamos assim, com ele, e ele ficou com a cara, fechou logo a cara, e a gente foi lá, conversou com ele, assim, brincamos com ele de outras coisas, porque minha amiga é meio lesada, né? A gente conversa de sushi. Aí, né? E a gente Ótimo. reverteu a situação, no caso, né? Brincou com ele, falou de outras coisas. Olha, aquele professor de matemática botou uma prova que eu me ferrei e foi isso. No caso, a gente pode mudar, tipo, um pouco, eu acho que a situação. No caso, a gente ter esse poder, né? Ah, Exato. Legal, legal. Olha, contribuição muito, muito boa. Obrigado, Milene. E é isso, né, gente? Olha quantas coisas aqui, né, numa fala rápida, quantos pontos que a gente percebe que nós podemos contribuir de alguma forma, ainda que seja um trabalho de formiguinha, um passo a passo, vamos com calma, vai acontecer, vai dar certo, e que pode ser que não, para algumas gerações ainda não chegue num equilíbrio, né? Mas é possível a gente fazer, né? Até pegando o gancho do que a Merlene falou, aqui em São Paulo, há poucos dias, quem é daqui de São Paulo provavelmente viu essa notícia, outros estados eu não sei se chegou até vocês, mas teve um jovem que cometeu suicídio, um estudante de uma escola particular caríssima, um colégio Bandeirantes, aqui de São Paulo, que ele era bolsista na escola por intermédio de um projeto social, né? Só que ele era tão excluído o preconceito era tão grande, o bullying, que ele cometeu um suicídio, né? E aí, o mais triste, como educador, eu vou falar como educador, eu não vou falar como advogado de ninguém, muito menos como um partidário de qualquer coisa, né? O mais triste é que um dos conselheiros da escola, um dos diretores da escola, lá, fazia parte do conselho, de alguma coisa assim, falou: a escola não é clínica de psicologia. Né? Então, daí a gente já começa a entender qual é a mentalidade de algumas pessoas, e não são todas. Tá? Eu trabalho, também faço atividades presenciais, já comentei aqui com vocês, né? Estou dentro de escolas também, com público jovem, falando sobre, né? Então não é a mentalidade de todos, mas infelizmente tem mentalidade de pessoas que estão no alto escalão das empresas ou das escolas, que vão falar essas besteiras, essas idiotices, e me perdoem o desabafo, mas é uma idiotice. A pessoa fala, não é clínica psicológica. Lógico que não é, mas a escola tem o dever moral de acolher todas as pessoas. Uma vez que você coloca um aluno bolsista para fazer parte de um contexto que realmente é fora da realidade dele, por quê? Se ele é bolsista é porque ele não tem condições de pagar. Então já vai ser uma realidade diferente. A escola, no mínimo, tem que prestar, né, o serviço digno e decente de promover a equidade ou incluir da melhor forma possível. Não é só a igualdade. Vamos lá e coloca todo mundo na escola. Quem pode pagar uma mensalidade de 15 mil reais por mês, com quem não consegue pagar e vem por um projeto social, a gente coloca no mesmo lugar. Não é o mesmo balaio, vamos dizer assim. Tá? Então, essa é uma notícia triste, né? É um caso recente, aconteceu há poucos dias atrás, mas que é uma verdade, que é uma realidade, né? E que mostra muito do que a gente acabou de falar, do que é igualdade e do que é equidade. Quer dizer, adianta só eu promover igualdade? Não. Eu preciso ter caminhos para promover a equidade. Vamos lá, vou ouvir a Maria Eduarda e depois tem mais alguém e já passo aqui. Vai lá, Maria Eduarda, para a gente avançar.
Contextualizando, né, como diz minha mentora, o que vocês falaram é exatamente isso. Sobre a gente não aceitar esse tipo de piada, esse tipo de comentários quando estamos no meio de amigos, dar uma corrigida. O meu mentor fala muito isso, meus professores também. Tá soltando, tá ouvindo um burburinho, tá vendo que aquela piada ali já saiu do tom de piada, já tá ofendendo algo ou alguém, a gente dá uma corrigida de leve, sutil, para ir educando esse meio nosso, que às vezes a gente tem um amigo que é amigo, mas ele só tem fala racista e mais um monte de coisa que não vem nem ao caso, e a gente educar esse amigo, sabe? Falar, poxa, fulano, Exato. tá feio isso, tem necessidade de você soltar esse tipo de piada? Nem necessariamente a gente nem envergonhar o outro, né? Que diz que quem tem vergonha não envergonha o outro. Então, tudo bem, na hora a gente pode até não falar ali na frente de todo mundo. Ou se for falar, poxa, fulano, isso foi feio. Porque a gente vai começando a educar essa galera. Eu sofri muito bullying na escola, mas eu nunca levei o desaforo para casa. Eu sempre fui de falar muito, de botar para fora, e é assim até hoje. Eu vou para o debate até o último minuto, até ficar de garganta seca, mas eu defendo aquilo que eu acredito, com educação, com coerência, claro, mas eu nunca aceitei o bullying por conta disso. Eu vi que tinham pessoas que, graças a Deus, não chegaram a esse ponto do suicídio, mas que ficavam acuadas. Eu sempre tive essa criação de me defender. E quem não tem uma criação de se defender, não sabe como se defender. Eu sempre me defendi. Hoje em dia eu não tenho maiores traumas sobre esse assunto do bullying. Mas foi algo que mexeu comigo, em que eu tive que falar, eu tive que debater. E hoje em dia o bullying já não tem mais vamos dizer assim, um viés de bullying, né? Falam que, não, é só uma brincadeira. Mas eu não acho isso, eu não concordo. E eu concordei com o que vocês falaram ali em cima, a gente educar o pessoal, né? Falar, poxa, isso não tá legal, a gente pode salvar uma vida, né? E no caso desse rapaz, se ele tivesse sido acolhido, o pior não tinha acontecido. A pessoa vai se retraindo, eu já tive depressão, então eu sei o que é você segurar, internalizar, e aí chega um momento que você explode ou você, né, faz o pior. Então a gente tem que dar esse ouvido aí e tentar minimizar pelo menos o nosso meio, que nem a colega botou o bate-papo. Os 5, né? Vamos criar uma média de 5 inteligentes, não 5 bobos. Exato. Legal, Maria Eduarda, Obrigada, obrigado. Vamos lá, próximo, Contato Gurezense. Tudo bem? Boa noite. Me fala o seu nome para eu poder saber quem Gustavo. porque tá... Gustavo, tá? Obrigado, Gustavo. Porque eu estava falando assim, como que eu vou chamar essa pessoa? Porque o nome tá errado, não vai né? ter problema. Tá Vai lá, Gustavo. Não, eu queria agradecer, queria falar que, né, acabou surgindo esse assunto desse menino que cometeu suicídio e tal. E eu acho muito importante ter esse tipo de diálogo, né? Porque a gente sempre acha que já tá bom o suficiente, já foi uma coisa que não precisa mais falar e tal, mas a realidade de quem passa por algumas coisas é extremamente complicado. E existe uma questão também, no meu ponto de vista, né, fazendo parte da comunidade, de um certo cansaço de você ter que ficar educando pessoas, sabe? Tipo assim, inclusive, né, agradecendo até por falar, né, sobre esse tipo de coisa e tal, porque existe um cansaço que não é só meu, assim, mas de você ter que ficar toda hora educando uma pessoa. Você tá na escola e você tem que educar as pessoas para não falarem assim com você. E agora, né, eu, principalmente já no mercado de trabalho, você tem que falar, então, né, isso não me faz diferente de você e eu acho que você não deveria estar tomando conta disso. E é muito interessante, no meu ponto de vista, ainda falar sobre isso, porque ainda tem muito que melhorar. Exato, Gu. É verdade. Você tem toda a razão e super entendo o que você está falando. É um cansaço. Infelizmente, é necessário, né, fazer esse movimento, as pessoas, de uma forma geral, fazerem esse movimento, mas realmente dá preguiça. Dá preguiça porque não precisaria ser assim. Né? Mas Sim. Quem sabe nas próximas gerações. Eu espero que melhore, embora os jovenzinhos agora estejam mais conservadores do que nunca também, né? Existe esse ponto. Mas a coisa muda. Vai mudando com o tempo. É verdade, eu acredito. Obrigado, Gu. Vamos lá. Vou ouvir a Amanda, depois a Tainá, e aí a gente tem uma próxima atividade para vocês fazerem. Vamos lá, Amanda.
acordo com tudo o que foi dito até agora, e ainda mencionando a equidade, eu acho que essa questão do jovem que, infelizmente, acabou partindo dessa, em razão de uma opressão, enfim, por diferenças sociais e tudo mais. E aí a equidade, ela vem muito com esse papel de trazer semelhantes para os acessos, para os meios, né? Acho que a falta de semelhantes ao redor dele também pode ter influenciado com essa atitude depreciativa, porque eu falo por mim, eu fiz faculdade de Direito e eu fazia parte de uma turma de 120 alunos, e desses 120 alunos só tínhamos 8 negros, que ao final da faculdade se reduziu a 3 contando comigo. Então, é muito difícil você estar num ambiente, eu também era bolsista, onde você não tem semelhantes ao seu redor. E aí, quando vem essa questão da opressão, do bullying, que muita gente banaliza, enfim, na cabeça de um jovem que ainda está tendo seu caráter, sua personalidade moldado, suas crenças moldadas, isso é muito difícil. E aí, o papel da equidade, por exemplo, com o programa de cotas, né, no meu caso específico, cotas raciais, ela vem não só para trazer a oportunidade, mas para que a gente olhe ao redor e veja semelhantes, e semelhantes que podem chegar lá. Então, eu falo na perspectiva de aluna, mas no corpo docente, por exemplo, não tinha nenhum professor universitário negro do curso inteiro, em nenhum semestre. Eu só fui ver uma professora na minha universidade negra, que era de um outro curso, num contexto totalmente diferente do acadêmico. E aí, por acaso, eu encontrei com ela. Mas, tirando isso, é uma coisa muito difícil. Então, acho que a equidade, ela vem com esse papel também, de trazer semelhantes perto de onde a gente está. Exato. Exato, Amanda. Legal, obrigado. Olha, excelente contribuição, sim. E está totalmente dentro do nosso tema. Vamos lá, Tânia. Eu vou jogar nos comentários porque eu estou no transporte público. Ah, tá bom. Beleza, Tânia. Obrigado. Então tá perfeito. Vai lá. Deixa eu só ler aqui o que a Tânia trouxe. É Tainá. Oh, desculpa, Tainá. Ela, danadinha, ela abriu o microfone e falou assim: você não tá vendo que tá falando o nome errado? Oh, meu Deus. Vou corrigir, Tainá. Vamos lá, Tainá. Na minha infância era muito zoada pelo fato da minha mãe ser feirante, olha lá. Chamavam de Dona Xepa. Olha só, né? Pessoa trabalhando dignamente e precisava ser discriminada. É triste. Eu era uma criança mediana, fazia lição, mas bagunçava também. Minha mãe sempre falava muito comigo, me perguntava se alguém me zoava, algo assim. Perguntava se alguém me zoava pela minha cor. Graças a Deus, meus professores sempre chamavam atenção e observavam para isso não acontecer. Infelizmente, a realidade de muita gente, né? De muitas pessoas, de muitos cenários, e aqui, independente, de novo, de qual parte ou de qual parcela da população você faça parte, né? De grupos minorizados ou de grupos minoritários, não importa. A gente precisa olhar com mais carinho. Tá? Eu vou pedir para a Cleide e para a Valquíria manterem a mãozinha levantada, a gente já passa para vocês, para a gente contextualizar. Eu só preciso passar vocês por uma dinâmica bem rápida, senão não vai dar tempo, senão a gente vai acabar estourando nosso tempo, e depois vocês falam na sequência. Mantenha a mãozinha levantada, por favor. Galerinha, é o seguinte, ó, para a gente caminhar para a parte final do nosso encontro, vou colocar uma imagem na tela. Eu não quero que vocês não se pronunciem, tá? Só vejam a imagem. Nesse momento, não se pronunciem, por favor. Por quê? Vou deixar essa imagem 30 segundinhos aqui na tela. Observem todos os detalhes possíveis que tem aqui na imagem e vocês vão ser direcionados para uma salinha para vocês conversarem, tá? Para aquelas salinhas individuais, aquelas bate-papo rápido. São 5 minutinhos que vocês vão conversar.
A pergunta que eu trago para vocês é: o que vocês estão vendo nessa imagem? Tá? Qual a mensagem que traz essa imagem? Como a gente fez no grupo do WhatsApp com a outra, eu quero que vocês façam nessa. Beleza? Então vamos lá. A Sasha vai liberar para vocês as salas. Vão para as salas, conversem 5 minutos, bem rapidinho, e a gente já volta. Vocês voltam me trazendo a fala de vocês. Bora lá, galera. Só clicar no botãozinho do participar. Vocês são direcionados lá para a sala e vão poder conversar um pouquinho mais, refletir, discutir e depois trazer para a gente o que vocês estão vendo nessa imagem. Qual a mensagem que está sendo trazida aqui para vocês. Oi, Joana. Você entrou agora? Mas você chegou a entrar em alguma sala ou você não chegou a entrar em sala nenhuma? Não, não entrei em sala nenhuma. Tá, vou colocar você aqui agora então. Ah, tá bom. Só um minutinho. Vê se chegou o convite para você. Mais alguém entrou agora e não estava em sala nenhuma? Alessandra, Clarissa, Emanuel, Everton, Patrícia. Clarissa, não entendi, desculpa. No caso, o pessoal do seu grupo já terminou?
Eles colocaram alguns comentários, aí como ninguém mais estava interagindo, eu voltei pra cá. Ah, tá. Perfeito, então. Tudo bem, Clarissa, sem problemas. Fica aqui com a gente. Daqui a pouco eles já voltam. Muito bem, voltamos. E aí, galera? Quero comecem a se manifestar aí no chat. Quero ouvir o que a gente está vendo aqui nessa imagem. O que vocês chegaram à conclusão? Quais conclusões vocês chegaram? Né? O que está sendo mostrado nessa imagem? Vai lá, Luciana, depois a gente vai seguindo a sequência aqui. Vai lá. Luciana Souza, fica à vontade. Oi, boa noite. Boa noite. Muito bom. Enfim, essa imagem aí é muito normal, né, entre aspas, a gente ver, porque é isso que a sociedade todo dia nos mostra, né, que é a mãe e o pai com os mesmos comportamentos, mas o pai sempre visto de forma idolatrada, divertida. Nossa, que massa. E a mãe, né, nossa, que mãe preguiçosa, descuidada, irresponsável. E é isso. Perfeito, E aí, assim, é uma coisa que a gente vê todo dia, e por mais que a gente se posicione, eu falo sempre que eu sou mãe, e eu passo por isso, e o próprio filho da gente enxerga assim, e por mais que a gente converse, que a gente, sabe, mostre ali que a nossa luta, a nossa responsabilidade, que o que a gente faz do mesmo jeito e a gente é julgado dessa forma o tempo inteiro, o tempo inteiro. E é isso que a sociedade mostra, e por mais que o filho dentro de casa viva, né, comigo, no meu caso, meu filho, ele não consegue enxergar que o mesmo comportamento que eu tenho do pai, ele me veio com uma mãe divertida, entendeu? É uma mãe que, enfim, acho que é porque a sociedade já mostra isso para ele, entendeu? E aí, é isso. Perfeito, Lu. Obrigado por compartilhar. Eu vou passar na sequência todo mundo aqui para depois a gente fechar, tá? Então vai lá, Juliana, depois a gente segue aqui a galera. Vambora. Então, eu acredito aí nesse moralzinho que tá passando, desigualdade de gênero, né? Essa situação que a mulher sempre tem que fazer mais coisas. Mas, na verdade, sempre as mulheres fazem mesmo. Faz muito mais coisa, tem que dar conta de casa, para quem tem filho, tem que dar conta de filho. Se estiver na faculdade, ainda tem que estudar, tem que fazer outras coisas cada vez mais. E essa coisa do homem, né, fazer. Na parte paterna, vamos levar para a parte familiar, porque eu acho que acho que mais pega. A parte paterna, o cara é presente. O que que é o presente? O presente é oi, tudo bem? Joga um videogame, isso é presente? Então é melhor não ter, né? Presente é levar um filho na escola, deixa que eu dou banho, deixa que eu faço isso também. Eu acho que é igualdade, não desigualdade. Dentro de uma casa, independente se tem filho ou não tem filho, sempre tem um que cozinha melhor, tem um outro que gosta mais de varrer uma casa. Então, se entrar em um acordo
e ambas as partes estiver bom, aí sim eu acho igualdade, eu acho legal. Porque todo mundo vive dentro de uma casa, você tem que fazer a sua parte. Eu acho que acredito também que o cara que mora sozinho, ou ele vai contratar uma pessoa para fazer para ele, ou ele vai fazer. Mas isso Exato. vem da gente que é pequeno, quem tem filhos meninos, leva para a cozinha, tem que ensinar, porque aí vai se tornando, né, novas gerações, se Deus quiser, porque menino não tem que ficar só jogando videogame, menino também tem que saber o que é varrer a casa, levar isso que é normal, mostrar dentro, porque aí quando ele aprende dentro, um cara vai se tornar bem bacana mais lá na frente, né? Legal. Então, essa parte de sobrecarregamento para as mulheres nessa desigualdade de gênero acontece também no local de trabalho. Você foi contratado para fazer uma coisa, mas aí você é mulher, eles colocam mais para você fazer. E isso já se torna uma parte abusiva, né? Então, isso acontece também, tanto nos meios de relacionamentos familiares quanto de empresa. É isso. Exato. Legal, legal, Ju, obrigado. Vamos lá ouvir a Patrícia agora, depois na sequência a gente tem a Clélia, que eu fiquei devendo, a Valquíria e a Amanda para fechar. Vai lá, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Eu não vou falar do papel de mãe, porque acho que as meninas falaram muito bem essa parte, então eu vou me abster, até Perfeito. porque não sou mãe. Perfeito, Apesar bora de ser lá, minha, não seguimos. estou nesse papel. Mas como é um recorte de gênero, né, eu vou trazer um pouco para o local de trabalho, que aí eu entendo um pouquinho mais por estar ali. Eu trabalho com recursos humanos, né, então eu trabalho com pessoas 24 horas do dia, estando dentro dessa área. E, particularmente, eu acabei trabalhando em negócios que são muito mais masculinos, né, logística, construção civil, tido pela sociedade muito mais como masculinos, né, e na sua maioria eu era uma das poucas mulheres ali estando naquele espaço, e na época também, além de ser uma das poucas mulheres, era muito mais jovem, né, então era tido como a menininha daquele local de trabalho. E aí a gente vê vários recortes, né, vários, assim, a questão da mulher dentro daquele espaço que, a priori, não devia estar ali, ou se está, dentro de um papel que é mais aceito quando a gente está falando de RH, e não, em vez, dentro de um mestre de obras, ou como engenheira, ou como técnica de segurança, por exemplo, quando a gente está falando de construção civil, ou atuando ali dentro da área de logística na parte de transporte, uma líder da galera de transportes, é sempre um papel muito, como é que é a palavra, Deus? É sempre visto de uma forma muito negativa, né? Sempre nos colocam nesse patamar, que a gente não tem capacidade, que a gente é louca, que a gente é agressiva, e por aí vai, né? Os adjetivos são sempre negativos e sempre de baixo escalão, que aí quando a escala desce, o negócio vai ficando cada vez mais pior. E aí a gente sempre fica nesse lugar, né? De ou a gente acaba ali se tornando uma mulher mais impositiva, uma mulher mais empoderada, para poder conseguir estar naquele espaço e literalmente sobreviver àquele espaço, ou a gente cai para o outro lado de ser, sei lá, uma pessoa mais receptiva no linguajar masculino, né? E aí você entenda como quiser esse linguajar, né? Mais simpática, mais meiga, para você também sobreviver àquele espaço. É claro que a gente acaba ocupando esses dois polos, dependendo do lugar que a gente está, do espaço que a gente tem ali, que é aberto para a gente, e aí sem julgamentos, porque a gente, né, cada um tem a sua própria realidade. Mas, às vezes, na maioria das vezes, a gente é empurrada para esses lugares, e isso me incomoda muito, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de recursos humanos dentro de uma empresa, enfim, esbarra-se em muitos muros, em muitos tabus, e, infelizmente, eu não vou dizer todas, porque aí eu posso levar uma tarracada na cabeça mais tarde, mas a maioria das empresas hoje, quando a gente está falando de mercado de trabalho, colocam a mulher nesse papel. Mulher é para cuidar de pessoas, para fazer as coisas que envolvem simpatia, que envolvem recepção, enfim,
esse lugar, e o papel do gênero masculino é para os trabalhos mais brutos, é para a liderança, né? Mulher na liderança é sempre um problema para as empresas, e por aí vai. E aí essa imagem, ela me leva muito para esse lugar, além do papel de mãe, Exato. né? Me leva muito Exato. para esse lugar quando a gente está falando de mercado de trabalho. Eu tenho 30 anos e 10 anos de recursos humanos trabalhando dentro dessa área, então eu acabei já vendo muita coisa e também experienciando muita coisa. Claro. Tanto tendo colegas masculinos e femininos, lideranças femininas e masculinos, e aí a corda sempre arrebenta para o nosso lado, na maioria das situações, e a gente é sempre colocada nesse posto de que a gente vale menos. Sempre, sempre, sempre no posto de que a gente vale muito menos do que um rapaz, sei lá, de 20 anos que acabou de chegar dentro ali daquele espaço de trabalho que a gente já está, sei lá, há não sei quanto tempo, e já tem não sei quantos anos de experiência, e de estudo, e por aí vai. Perfeito. Legal, Patrícia. Obrigado. Você foi cirúrgica, levando para o que a gente vê na sociedade. Lógico que a imagem aqui está falando de pai e mãe, mas não é só sobre isso que a gente está falando, é sobre muitas outras coisas. Legal. Então, vou seguir aqui. Clélia, Valquíria e Amanda para a gente finalizar, e aí eu trago o contexto geral do encontro. Vai lá, Clélia. Boa noite, tudo bem, gente? Tudo certo. Bom, a Patrícia, ela realmente foi, assim, esclarecedora, né? Nesse sentido, até pela profissão dela também nos traz esse brilhantismo da profissão, né? Mas a figura, ela traz o que acontece literalmente, essa divisão que acontece na própria sociedade, que muitas das vezes hoje a gente está falando sobre equidade, e a gente está falando também sobre a diferença de gênero, né? Porém, a gente tem várias nuances muito estranhas do que acontece na sociedade. Então, a gente tem preconceito para todos os setores. Então, a gente tem o preconceito para o LGBT, a gente tem preconceito para as pessoas que são de indígenas, que são negros, os que são albinos, que são brancos, também sofrem preconceitos, os que têm cabelo crespo, os que têm cabelo cacheado, os que têm cabelo liso, a gente tem preconceito para todas as situações. A gente tem o preconceito do mais jovem, que tem uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, e a gente tem contraponto, acima dos 40 a mais, a gente também tem uma dificuldade de inserir no mercado. Eu vivo essa realidade hoje. Ai de mim, se não estiver fazendo isso, se eu não estiver turbinando o meu currículo atualmente, e tem sido luta atrás de luta para isso. E aí a gente se depara com uma figura em que divide uma mãe que está com o mesmo pacote de fast food do pai que está com outro pacote de fast food. Então, a mãe, ela é uma preguiçosa, ela é uma cansada, e o pai é um cara super bacana. É um cara super legal, porque ele está comprando fast food. Primeiro, né? O fast food não é nada muito legal assim. Ponto. Né? Comer comida de verdade é a melhor opção para a vida. Mas a figura, ela nos divide quando as mulheres, elas desde sempre, apesar de ter nascido de algo tão belo, né? Sem a existência, vamos pegar só uma inflamação, uma situação da nossa nascência. Sem as mulheres, não viríamos ao mundo. Sem o homem, nós não viríamos ao mundo. Cada um tem uma função diferente da outra. E nós não somos iguais e nunca seremos iguais, porque temos naturezas completamente diferentes. Mulher, ela tem uma percepção diferente do homem, ela tem sensibilidade diferente do homem, e é uma natureza completamente diferente do homem. Temos DNAs completamente diferentes. Então, isso é uma diferença de gênero, apenas. Não uma visão absolutamente nada preconceituosa. Porém, a gente tem situações na própria cultura que estimula a nossa diminuição como mulher, como mãe, como esposa, como filha,
como qualquer coisa, nós somos diminuídas. A partir do momento, inclusive, quando a gente ouve um funk, em que nós somos sexualizadas desde muito menina, a esse tipo de situação em que isso é introduzido na sociedade e é tido como também uma cultura que nos desvaloriza, e automaticamente as pessoas vão entendendo isso como verdade e que nos desvaloriza mais uma vez. Então, a Patrícia trouxe uma clareza do que acontece dentro do mercado de trabalho, de que isso realmente é real. A mulher, por ela ter uma natureza diferente, ela tem uma percepção diferente, a gente tem modos operandi diferentes do homem, maneiras de pensar diferentes, a gente tem percepções auditivas e visuais bem diferentes do homem, e que um não sobrepõe o outro, somos apenas diferentes. Por isso que, inclusive, vocês podem, isso é científico, tá? A mulher, geralmente, quando o bebê chora no meio da madrugada, ela primeiro acordar porque o nosso ouvido é mais sensível do que a do homem. E isso não dá para mudar, porque isso a gente está falando de natureza. É fisiologia, né? Exatamente. Então, a gente é diminuída desde um processo cultural, a gente era tido como, as mães são rainhas, rainhas do lar, do fogão, da pia cheia de louça, nananana. A gente vai tomando espaço de acordo com a evolução industrial, e aí a gente vai ganhando espaço, notoriedade, mão de obra e etc. E a gente ainda resiste a um mercado de trabalho absurdamente machista. E a gente está falando aqui de tentar remar e educar numa contramão, não trazendo uma igualdade, mas uma equidade. Exatamente. Porque iguais nós não seremos. A gente ainda está longe, muito longe de sermos iguais, e nós não queremos ser iguais, e nós também não queremos ser melhores do que os homens. Nós queremos ser tão respeitadas em todos os âmbitos culturais, dentro dessa sociedade, dentro do mercado de trabalho, tão respeitada quanto o homem. Apenas isso. Acho que aí, Clélia, acho que talvez a fala seja ser respeitadas como seres humanos, sermos respeitados como seres humanos. Acabou. Acima de tudo. Não tem. Você abordou a questão do bullying, que, poxa, isso quem de nós? Quem nunca sofreu bullying na vida? Todo mundo sofre porque é branco, sofre porque é preto, sofre porque é gay, sofre porque é magro, sofre porque é gordo, sofre porque é pobre, sofre porque é rico, sofre porque lê mais, o outro sofre porque a pessoa é inteligente, o outro é menos. Poxa, isso é impressionante como a gente tem preconceito setorizado para todas as coisas. Exatamente. E aí a gente esse é o ponto. A gente precisa fazer a nossa humanidade dar certo. É isso aí, é o trabalho, é o exercício. Legal, Clélia, obrigado. Vamos lá, eu vou ouvir a Valquíria e na sequência a Amanda para a gente ir encerrando. Vai lá, Valquíria. Boa noite. Olá. Eu tenho muita coisa para falar, muita mesmo, depois que eu ouvi todas elas. Primeiro, eu quero falar sobre o que a gente estava falando antes. Teve um acontecimento que aconteceu na minha escola, eu estava no 7º ano. Muitas meninas fizeram um mutirão porque um menino estava assediando muitas delas. E a gente foi na diretoria conversar com a diretora. Nisso, não deu em nada no final, o menino não foi punido por isso, todo mundo teve que continuar convivendo com ele do mesmo jeito como sempre. A mesma coisa acontece com racismo, homofobia, as minorias, inclusive mulheres e qualquer outra, não tem mais ou menos, são muito estereotipadas, como se tudo isso não merecesse o tanto de visibilidade quanto homens, pessoas... não entendi. Mas como homens, a maior parte das vezes brancos e ricos, tem. O que eu quero concluir com isso é que, assim, toda vez que um pai,
na imagem, o pai podia estar passando pela mesma situação que a mãe. Podia ser um pai e uma mãe cansados, que voltaram do trabalho, ou que queriam dar comida diferente para os filhos, mas sempre vai ter o estereótipo que vem de muito antes. As pessoas têm que aprender que o mundo é outro. As coisas mudaram. Eu vejo isso porque eu conheço muita gente da minha família, né? Tipo, ver a diferença do mundo em que a minha mãe foi adolescente para agora é muita diferença em pouquíssimo tempo. Então as pessoas têm que parar de estereotipar tanto as coisas, de simplesmente não querer ver as coisas como elas são, porque o mundo é outro, as coisas são outras. Todos merecem o direito de serem seres humanos, igual Exato. todo mundo quer ter. Legal, Valquíria, obrigado. Essa menina, gente, não é puxa-saquismo não, tá bom? Porque aqui a gente não tem aquela questão de dar nota mais ou menos para ninguém não, tá? Mas essa menina, ela falou, tem um monte de coisa para falar. Eu falei, ixi, gente, a gente vai até as 8 da noite aqui, tem gente que vai brigar comigo. Aí ela trouxe uma síntese. Que bonito, parabéns. E obrigado pela fala. Vamos lá, Amanda Barbosa, vamos te ouvir. Prontinho, tá me ouvindo? Sim. Vamos lá. Olha, eu vou ser bem sucinta, igual a Valquíria, tá? Não vou me estender tal, até porque sou a última, né? Então, assim, para finalizar, né, a imagem lá da mãe preguiçosa, pai bacana. Assim, infelizmente, qual que é o mal disso tudo, né, daquela tirinha? Gente, assim, sendo bem sucinta, né, questão de ser chata, mimizenta, patriarcado. Os homens são mais privilegiados, nós mulheres, não. Eu falei, né, comentei no grupo, a gente que é mulher é muito cobrada na sociedade. A gente não tem o direito de ser mediana, assim eu digo, a gente tem que estar muito bem, fazer muito bem tudo, sabe? Isso é cansativo e acaba que a gente abraça tanto esse tem que fazer bem, faça direito, não sei o que, a gente é cobrada tanto, por tanto tempo, né, desde a infância tal, que a gente abraça isso e coloca dentro de si. Então eu tenho uma cobrança muito interna dentro de mim. Eu duvido muito que as mulheres aqui também não seja assim, é muito raro, você tem que ter uma rede de apoio muito bacana, uma criação muito legal, uma família muito boa, para não ter isso, mas é muito complicado e desgastante viver isso, e a gente leva isso para o mercado de trabalho, você chega no mercado de trabalho, é muito complicado você ter voz, é muito complicado as pessoas abraçarem aquilo que você fala, sabe? E é difícil, assim, eu já passei por situações, eu tenho um currículo muito bom, me formei numa faculdade boa, chega na hora da promoção, não, quem foi convocado para promoção? 2 caras que nem faculdade tem. Como assim? Por quê? O que aconteceu? Eu faço tudo e mais um pouco que é solicitado. A pessoa não, ela faz o básico. Por que foi solicitado, cogitado, né? Ele e não eu. Então é complicado, assim, a gente fica nessa de, poxa, eu quero equidade, eu quero igualdade, mas, gente, tá tão passinho de formiga que eu não sei, assim, qual que a gente vai chegar, sabe? A equidade é muito mais complicado de ser atingido que a igualdade, porque a gente tem que colocar umas coisinhas a mais pra gente ficar par a par com o homem, sabe? E, né, voltando à questão do patriarcado, vem lá de trás, né, da criação do cara, onde a gente com 4 anos, poxa, vai ajudar sua mãe a lavar a louça, os meninos não, pode jogar bola, pode jogar videogame, não sei o quê, e cria-se caras assim. Quando esses caras atingem a juventude, a fase adulta, gente, o que tem de namorado ruim pra gente mulher não tá escrito. É cara que não lava uma roupa, não lava o prato que come, sabe? Sobra pra gente. Então, a gente, um pedido, pessoal, por favor, criem caras bacanas, né? Por favor. Porque, assim, o mundo tá muito difícil, atualmente tudo. A gente tá vivendo 10 anos num único ano, tá tudo muito pesado. Não tem como comparar década de 60, 70, ai, que não fazem mulheres como antigamente. Gente, façam apenas seres funcionais, apenas, sabe? Que a coisa começa a caminhar, a engrenagem fica bacana para, né, para caminhar num todo. Exato, Amanda. Poxa, obrigado pela sua fala, Amanda. Eu sei que tem na sua fala, como de todos que falaram, todas as pessoas que falaram, principalmente as mulheres, né, que se pronunciaram mais aqui no microfone, eu vi muita coisa escrita no chat, depois vou fazer questão de ler tudo com calma, mas eu sei que expressa todo esse cansaço e trazendo inclusive a fala do Gu, há pouco tempo atrás, né, esse cansaço, essa preguiça de educar, de, poxa, tem que educar, tem que falar, tem que mostrar, né, para quê, qual a necessidade? Gente, a necessidade é de a gente entender que nós vivemos numa sociedade que, apesar de muito diversa, ainda busca muito o padrão, ainda busca muito
a setorização. E com isso, a gente acaba criando, nós mesmos criamos, tá? Não só os outros. Mesmo a gente aqui que está refletindo sobre tantas coisas, nós também somos pessoas que criamos rótulos. Então, quando vocês viram lá, diversidade de rótulos, o que a gente chama de rótulo? Tudo isso que vocês acabaram de falar. Os estereótipos, as marcas, os grupos que, esse grupo é isso, esse grupo é aquilo, você faz parte desse grupo, daquele grupo. Não que não exista, não que não faça parte, não que não tenha sentido. Sim, tem sentido. Né? Fazer parte da comunidade LGBT, fazer parte do coletivo de pessoas indígenas, pessoas pretas, pessoas asiáticas ou qualquer outro grupo, existe. Isso é fato. Porque isso está presente na sociedade, está presente na vida da gente como seres humanos. Né? Agora, o fazer parte desse grupo não pode ser um rótulo para ser colado nas nossas costas ou nas nossas testas, na nossa testa. Por quê? Porque muitas vezes, sem que a gente perceba, né, mesmo nós aqui, 70, 80 pessoas que estamos conversando, e quem estiver assistindo a gravação em outro momento vai refletir também sobre isso, mesmo nós também temos o hábito de rotular os outros. Né? A Cléria falou muitas coisas aqui que é totalmente verdade. Né? Quantas vezes a gente já não falou, eu tenho um amigo nerd. O que significa nerd? Porque a pessoa talvez seja mais estudiosa do que você, ou tem mais habilidades com cálculos, com raciocínio lógico, ou com leitura, do que você, né? Mas aí virou, um rótulo legalzinho. Nenhum rótulo é legal. Né? Nenhum rótulo é legal, nenhum estereótipo é legal, como nenhum bullying é legal. Né? Só que a gente precisa entender que estamos num mundo diverso, a gente precisa entender que somos todos parte de um grande coletivo. Infelizmente, ainda existe essa hierarquização, ainda existe esse patriarcado, sim, é fato, né? E a gente vê isso muito refletido na nossa sociedade, né? No meio político, principalmente, deixa isso claro a cada dia, infelizmente, né? Diz muito, né? Representa a sociedade. Não representa a sociedade porque muitas vezes não me representa. Né? Vai representar recortes da sociedade. Então é importante que a gente, a partir dessa conversa de hoje, que eu agradeço até por vocês estarem aqui um pouco mais do que o combinado, mas que permaneceram, que estão aqui acompanhando, né, toda essa conversa, toda essa reflexão, que seja, né, que nós possamos ser protagonistas e atores de um processo de mudança. Ainda que seja um processo de mudança pequeno, ainda que seja um processo de mudança lento, ainda que seja um processo de mudança e transformação que dê preguiça, que canse, mas que a gente possa fazer. Porque talvez, desta forma, e talvez não, eu não vou falar talvez porque eu tenho certeza disso, eu acredito muito que a gente vai conseguir, talvez, livrar de outras pessoas do suicídio, da depressão, do descontentamento, né? Como a Amanda falou, talvez a gente consiga criar pessoas mais legais. Porque não é só criar, ela falou criar caras legais, eu vou dizer que a gente precisa criar pessoas legais. Porque também não adianta a gente querer só criar caras legais se a gente não criar meninas legais, né? Porque talvez se as meninas continuarem entendendo que elas são menores e a gente continuar mostrando para elas, mesmo que indiretamente, que elas são menores, a gente não está criando pessoas legais. Então vamos criar seres humanos legais e vamos contribuir com os seres humanos para que sejam legais. Né? Vou passar a fala para a Lauane rapidinho e aí a gente vai encerrando. Mas se vocês quiserem já ir abrindo câmera, já vamos adiantando aqui para a nossa foto. Lauane, fica à vontade. Boa noite. Oiê. Eu queria comentar, eu não sei se tem muito a ver com o assunto, mas
Por exemplo, você falou de grupos, eu lembrei de a sala de aula ou um trabalho mesmo, quando, por exemplo, minha sala de aula na escola, parece que são grupos de amigos, grupos diferentes. Então, tipo assim, eu tô num grupo em que o povo fala que nós somos os esquisitinhos, e não somos. Ou outro tem grupo dos nerds, e outros dos populares, outros dos. Enfim, variados. E às vezes os populares são mais legais, essas coisas são mais envolvidos nas coisas. E acabam excluindo ou falando mal dos grupos dos esquisitos, essas coisas. Tô repetindo muitas palavras, mas o que eu tô querendo dizer é que às vezes acaba excluindo só porque não é igual a você, não é igual a maioria. Você tem um toque diferente, tipo assim, você é diferente por você ser diferente, você acaba sendo excluído desse tal grupo e isso acaba se tornando bullying. A Exato. pessoa fica muito triste e tal. Eu sei porque eu sou diferente do povo da minha escola. Eu sou do tipo da estudiosa que presta atenção na aula e tal. Não saio fazendo amizade com qualquer um. Então o povo fala que eu sou um pouco, não esquisita, mas diferente por não ser igual a eles. E eles acabaram me excluindo. Mas esse assunto já foi resolvido. Eu trato eles igualmente, da mesma forma, com educação, com gentileza, só que agora com limites. Não confio mais de qualquer forma. Exato, Lawane. Que bom que você superou esse processo, que bom que você avançou nesse processo. E melhor de tudo, que bom que não somos todos iguais. Como eu falei lá no começo, já pensou se todo mundo fosse chato igual aquela pessoa que a gente acha chata? Né? Eu costumo dizer que se todo mundo fosse igual a mim, eu não ia suportar. De verdade. Porque eu sei que eu sou insuportável em alguns momentos, ou talvez em vários momentos. Então, é importante. Emanuel, não é para você concordar, tá bom? Amanhã a gente precisa conversar logo cedo. Gente, vocês não sabem o que é o Emanuel nesse grupo de trabalho, mas tudo bem. Mas são coisas, pessoas que a gente precisa entender. Não somos iguais e não é legal sermos iguais. Que bom que somos todos diferentes e podemos agregar de forma diferente. Só que a gente precisa entender isso e explorar cada vez mais esse ponto. De que o diverso é legal, que o diferente é legal, que o diferente contribui com a gente, e não que o diferente nos prejudica, nos atrapalha, ou qualquer coisa assim. Faz sentido, pessoas? Vamos seguir? Vou pedir para vocês abrirem a câmera, quem puder abrir câmera para a gente fazer aquela foto linda. Enquanto vocês estão abrindo câmera, só vou reforçar. Temos 2 desafios já liberados hoje, tá? Então já estão liberados 2 desafios para vocês. Amanhã a gente libera mais 2. E semana que vem a gente já tem uma etapa bastante importante da jornada, mas amanhã eu explico mais um pouquinho para vocês. Vamos lá. Fotinho, fotinho, fotinho. Já estou vendo câmeras abertas. Muita gente bonita aparecendo aqui. Olha quanta gente diversa, olha quanta gente diferente aqui. Olha que maravilha isso, galera. Olha que coisa linda, né? Esse é o Brasil, né? Essa é a sociedade que a gente vive, com diversas tonalidades de pele, com diversos tipos de cabelo, e isso que importa. Bora lá, galera. Deixa eu preparar aqui para a nossa foto. Vou esperar um segundinho só para não aparecer mensagem na frente de ninguém e não tampar o rostinho de vocês. Bora, bora. Mais um segundinho aqui, que já vai carregar todas as câmeras. Meu computador está demorando um pouquinho, mas vai carregar. Espera aí. Então, bora lá, galera. Vamos lá, com aquele perfume bem cheiroso, um sorriso elegante, inteligente. 3, 2, 1, olha o sorriso. Bora lá, sorrisão. Muito bem. Gente,
Fiquem bem, boa noite, bom descanso para vocês. Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado por hoje, que foi Boa muito noite. grandioso. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pelas Tchau, boa contribuições. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.